Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a doutora Daiane Marcesac, sou pregadora da Palavra de Deus e terapeuta cristã. E hoje eu ajudo mulheres a se libertarem daquilo que um dia foi a minha maior dor, a dependência emocional e a carência. Então, se você está sofrendo disso, você está no canal certo. Aqui eu vou te ajudar, te conduzir a se libertar de tudo isso e se tornar uma mulher autoconfiante, segura, feliz, próspera, amada, respeitada, a mulher valiosa que você já é. Bom, em primeiro lugar, eu quero que você entenda que Deus nunca permite você passar por uma dor que depois Ele não vai usar como propósito da sua vida. Eu, por 35 anos, sofri de dependência emocional e carência. E eu fui curada. E olha o propósito que Deus colocou na minha vida. De eu ajudar mulheres a se libertarem de todas essas dores que um dia eu também passei. A palavra diz lá em Isaías que no lugar da sua vergonha, Deus te dará dupla honra e alegria perpétua. E é verdade, como eu me sinto feliz ajudando mulheres a se libertarem disso também. Porque eu sei o quanto é horrível a carência, a dependência emocional. Você ficar o dia todo esperando aquela mensagem que não chega. Você ficar sempre se esforçando para caber num relacionamento. Você ficar implorando amor, implorando atenção. Meu último namorado foi há muitos anos atrás, acho que uns 10 anos atrás que eu tive o meu último namorado. Eu nem era cristã, nem conhecia a palavra de Jesus ainda. E eu lembro que eu volta e meia ficava ali cobrando atenção, cobrando mensagens, cobrando carinho, cobrando amor. Aquilo que não pode ser dado de graça, é melhor não ter. De verdade. Mulher, se você está aqui neste vídeo, é porque Deus tem algo a mais para você. É porque Deus não quer que você não seja amada da forma que Ele te fez para ser amada. Deus quer que você seja cuidada, protegida, da forma que Ele te fez para ser assim. Mas você precisa curar algo muito mais profundo, que talvez você nem saiba que você precise curar. Porque a insegurança que você sente, a carência, a dependência emocional, elas têm uma raiz. E essa raiz é lá na sua infância. No primeiro episódio, eu falei sobre a cura com o pai, que é necessário fazer. Porque a dependência emocional e a carência vem da falta do amor do seu pai que você sentiu na infância. Então precisa curar, precisa ressignificar. Claro que eu não consegui colocar todas as ferramentas ali, porque é necessário um processo mais profundo, mas com a ferramenta que eu coloquei ali, já vai te ajudar a se libertar de muita coisa. E se você quer passar por um processo profundo de curas, eu tenho um curso que é exclusivo para mulheres solteiras que querem se libertar da dependência emocional e da carência. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Você pode já comprar, já começar a aplicar esse curso, que eu falo assim que foi um divisor de águas na minha vida. E eu tenho certeza que será um divisor de águas na sua vida também. Mas hoje eu quero falar sobre a insegurança, que é um comportamento que vem junto com a dependência emocional e com a carência. Porque toda mulher que é dependente emocional, que é ciumenta, que é carente, ela tem insegurança também. Ela acha que o homem vai trocá-la, que o homem vai abandoná-la, que o homem vai rejeitá-la, que ela precisa ali estar se esforçando para que ele queira estar com ela, e ela é insegura, e é um sentimento que daqui a pouco ele vai trocar ela por outra, que daqui a pouco ele vai, sabe, deixá-la, que qualquer coisa que ela faça, ele já não vai mais querer ela.
Então, é um sentimento de insegurança que essa mulher sente. E hoje nós vamos falar sobre isso, porque também a raiz está lá na sua infância. Só que neste caso, não é com o seu pai. Se você é insegura, de alguma forma lá na sua infância, você se sentiu rejeitada pela sua mãe. Você não se sentiu amada pela sua mãe. Na verdade, isso pode ter começado até antes da sua infância, como foi no meu caso. E a raiz da rejeição, ela não aparece só nos relacionamentos, mas nas amizades também. Quando você chega em um lugar e as pessoas param de falar, na tua mente já vem que as pessoas estavam falando de você. Ou quando você tenta se enturmar em algum grupinho e você não consegue, você se sente rejeitada naquele grupo. Então, a rejeição aparece de diversas formas. E quando eu iniciei o meu processo de curas, a terapeuta falou para mim, Dai, conversa com a tua mãe. Veja se realmente ela queria engravidar. E eu tive essa conversa franca com a minha mãe, porque ela nunca tinha me contado. E eu falei, mamãe, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que foi? Você queria ter engravidado de mim? E assim, eu nunca imaginei que a minha mãe não queria ter engravidado, porque eu cresci em uma família tradicional, com pai e mãe. Não era uma família com amor, com proteção, com cuidado, tanto que eu vi várias vezes os meus pais brigando, agressões físicas, agressões verbais. Isso desencadeou uma ansiedade profunda em mim na minha fase adulta. Mas isso é papo para outro vídeo. Mas enfim, apesar de tudo isso, como eu cresci numa família onde tinha pai e mãe, e eu já tinha um irmão mais velho, eu achei que a minha mãe, sim, queria ter engravidado. E quando eu conversei com ela, eu perguntei, mamãe, eu tô fazendo um processo de curas e a minha terapeuta falou para eu te perguntar, você realmente queria ter engravidado de mim? E a minha mãe ficou meio sem graça na hora, mas ela falou, sinceramente, não. Ela falou que para ela foi um choque quando ela soube que estava grávida, porque ela já tinha um irmão e ela trabalhava e ela gostava muito do emprego dela. Então ela deixava o meu irmão sempre na casa da minha avó. Só que quando ela soube que ela estava grávida, como que ela ia deixar o meu irmão e eu na minha avó? Não tinha condições. Então ela teve que parar de trabalhar. E ela falou que aquilo foi muito doloroso para ela. E daí ela me contou que foi tão doloroso para ela que ela ainda não tinha escolhido o meu nome, que ela foi escolher o meu nome quando ela estava grávida de 8 meses. Então toda aquela rejeição que ela teve da gravidez, eu senti. A raiz da rejeição é a mais profunda de todas, porque é o primeiro sentimento que você experimentou. É o primeiro sentimento que uma criança experimenta, que é dentro da barriga da mãe. E se você não curar essa raiz da rejeição, toda vez que você se sentir ameaçada de ser rejeitada, tua criança interior toma conta de você e você não consegue ter um comportamento de adulta. E geralmente as pessoas que têm essa ferida da rejeição, quando elas se sentem ameaçadas, que vão ser rejeitadas, elas têm a tendência de rejeitar antes. Isso é muito comum em relacionamentos, quando você está conhecendo ali uma pessoa. Você vê que essa pessoa não está te dando aquela atenção que você gostaria, por questão da carência, o teu gatilho da rejeição é acionado. E aí a tua tendência é rejeitar antes de ser rejeitada. Muitas vezes aquele rapaz nem ia te rejeitar. Simplesmente ele estava seguindo com a vida dele, com o trabalho dele, com as coisas dele. E tá tudo certo, porque cada um precisa ter a sua vida realmente. Mas uma pessoa que é carente, ela quer muita atenção. E nenhuma pessoa consegue preencher esse vazio que você sente em você. E aí, se você manda mensagem para um rapaz e ele te responde na hora do almoço, porque estava corrido no trabalho, teu gatilho da rejeição já é acionado. E a tua tendência é de você se tornar mais fria, de você acabar rejeitando a pessoa e até falando coisas que muitas vezes você nem deveria falar. E aí você vive num ciclo.
de sempre querendo atenção, e quando aquela pessoa não te dá atenção da forma que você quer que ela te dê atenção, o seu gatilho da rejeição é acionado, e a tua tendência é de fugir, de rejeitar antes de ser rejeitada, pelo medo de ser rejeitada. Então é uma raiz muito profunda, mas a clareza é o primeiro passo para a cura. E você entender sobre isso que eu estou falando agora já vai te dar uma clareza muito maior do que você precisa fazer, porque muitas vezes você está se cobrando tanto de ser dessa forma, mas você não entende que você precisa resolver e curar lá na raiz, e que o único capaz de preencher esse vazio dentro do seu peito é Jesus, é o Espírito Santo, é Deus. Tem um espacinho reservado para o Espírito Santo aqui no nosso coração. E você só vai conseguir deixar de sentir esse vazio quando você for totalmente preenchida pelo amor de Deus. Mas muitas pessoas não conseguem isso porque precisam ressignificar e curar coisas lá da sua infância, que foi o que aconteceu comigo. Eu achava que eu conhecia Jesus, mas na verdade eu não o conhecia. Eu só consegui ter o meu encontro com Jesus depois que eu curei e ressignifiquei todo o meu passado. Toda a minha infância, toda a minha adolescência, toda a rejeição, todo abandono, toda humilhação. Porque entenda que o que está acontecendo na sua vida hoje são só repetições de ciclo. Aquilo que você está emanando volta para você. Então, se desde a sua infância você experimentou a rejeição, mas você ainda não curou, você precisa curar. E quando você consegue curar, você sente esse amor ilimitado de Deus por você. E aí você consegue transbordar na vida de outras pessoas, sabendo o quão preciosa, valiosa, o quão amada você é. Porque você não está conseguindo ter amor próprio porque você não se sentiu amada. E você se sente mal porque está vazia de amor. Quando você se sente bem, é porque você está cheia de amor. Como eu falei, Deus nos criou para sermos amadas, cuidadas, protegidas. E quando você não experimentou isso, principalmente lá na sua infância, que é onde todas as suas emoções, os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus comportamentos estão sendo moldados. Quando chega na sua fase adulta, existe esse desequilíbrio emocional. Você tinha que ter sido amada, você tinha que ter sido cuidada, você tinha que ter sido protegida. Quantas mulheres sofreram abuso sexual e se sentiram completamente desprotegidas, descuidadas. E hoje elas acham que elas não merecem coisas boas. E hoje elas têm uma baixíssima autoestima. Tudo isso é inconsciente. Porque você pode falar que você quer coisas boas, mas lá dentro de você, o seu inconsciente busca por migalhas. Porque é aquilo que você conheceu na sua infância. Eram migalhas de amor. Mas Deus, minha querida, te fez para muito mais. Deus não te trouxe até esse vídeo à toa. Ele quer te dar mais. Ele quer te dar um amor leve. Um amor onde você vai se sentir cuidada, amada. Porque primeiro você conheceu aquele amor que vem lá de cima. Então, como que você faz para curar essa raiz da rejeição? Em primeiro lugar, você precisa conversar com a sua mãe. Mas se você não conversa com ela, tá tudo bem, você já entendeu que é aí a questão, que você precisa curar essa rejeição. E depois, libere o perdão para sua mãe. Ou talvez você pode falar assim, não, Dai, eu me dou super bem com a minha mãe. Mas de alguma forma aquela criança se sentiu rejeitada. De alguma forma, aquela criança não se sentiu amada pela sua mãe. Então aquela criança precisa liberar o perdão. Lá no primeiro vídeo, eu sugiro que você volte para assistir, eu falei para você liberar o perdão para o seu pai. Porque
A liberação de perdão tem algo muito profundo espiritualmente. Você liberta aquela criança que guardou tanto ressentimento, tanta mágoa e até raiva. Existe uma criança dentro de você. E é essa criança que precisa liberar esse perdão. Então, o primeiro passo é isso, sabe? Escreva o nome da tua mãe. Escreva também todos os motivos pelos quais você vai liberar o perdão para ela. Talvez por não ter se sentido amada mesmo, que você lembra que na sua infância você não se sentiu amada por ela. Talvez por ela proteger muito mais o seu irmão, a sua outra irmã. Talvez por ela ter prometido coisas para você que nunca cumpriu. Veja tudo que você precisa liberar de perdão para sua mãe. E fale, eu libero perdão para, fala o nome da tua mãe, a minha mãe, por isso, aquilo. Deus me perdoa por tantas vezes que eu senti rancor, mágoa e até raiva. Eu abençoo. Que o Senhor a prospere em nome de Jesus. E se a sua mãe já é falecida, você pode fazer essa declaração da mesma forma. Você precisa limpar o seu coração. E você precisa continuar acompanhando essa série, que eu creio que já está te ajudando muito. Escreve aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou. E eu quero te convidar para conhecer o curso online que eu falei, que se chama Mulheres Valiosas de Deus, que é exclusivo para mulheres solteiras que querem se libertar da dependência emocional, da carência. Dentro deste curso tem outras técnicas mais profundas, mais poderosas, de cura, ressignificação e reprogramação da mente, para que você possa de vez se libertar de todas as emoções e sentimentos negativos, de comportamentos destrutivos e viva a vida que Deus já tem preparado para você. É só R$ 97,00, eu vou deixar o link aqui na descrição. E você pode começar hoje mesmo, porque esse curso é 100% online. Assim que você compra, o acesso já chega no seu e-mail e você começa a se libertar de tudo isso hoje mesmo. Ou se não, continue me acompanhando aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, porque toda semana, quarta-feira, 10 horas da manhã, eu estou publicando um vídeo para te ajudar a curar a dependência emocional. E toda segunda-feira, às 10 horas da manhã, eu trago uma palavra de Deus para a sua vida, que vai te ajudar a se preencher cada vez mais desse amor de Jesus. Um beijo, que Deus te abençoe.